Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. O Diálogo Nacional tem hoje como convidado o professor Gessner Oliveira. Que bom recebê-lo novamente no nosso Diálogo Nacional. Que bom, prazer é meu. Sempre uma satisfação estar no Diálogo Nacional. Eu lembrava aqui ao professor Gessner que em janeiro de 97, aqui a dedicatória, eu recebi nas mãos dele este livro, também da autoria do professor Gessner, Brasil Real, Desafios da Pós-Estabilização na Virada do Milênio. Vamos começar. O que aconteceu de lá para cá, de relevante? Olha, muita coisa aconteceu, até agradeço a lembrança, né? Foi um momento importante da política econômica no Brasil. Eu acho que nós conseguimos um grande avanço com o Plano Real, que foi, depois de várias décadas de muita desorganização do sistema de preços, finalmente a estabilização, que foi um processo, não foi nenhum milagre, mas houve um esforço fiscal, um arranjo mínimo nas contas públicas, um aprendizado com os fracassos dos planos anteriores. Até nesse livro a gente narra todo fracasso após fracasso, né? Foram mais de 10 tentativas de estabilização e o Plano Real teve essa característica de não afrontar o mercado, mas trabalhar com o mercado para se chegar a uma estabilização dos preços, a uma organização das contas públicas e também lançar algumas bases de mudanças estruturais na economia brasileira, permitindo a reforma que levou à lei do petróleo naquela ocasião, mas logo depois a privatização das telecomunicações, enfim, uma série de mudanças que permitiram que o Brasil, nos anos 2000, tivesse um desempenho favorável. A década de 90 foi marcada por várias crises internacionais, né? A crise do México, depois a crise da Ásia e, finalmente, a crise da Rússia, que coincidiu com uma dificuldade cambial brasileira bastante grande. Mas, passado esse cenário externo adverso, foi possível tirar vantagem de uma economia estabilizada, já num regime democrático que tinha sido conquistado nos anos 80, já com a renegociação da dívida externa que tinha sido lograda no início dos anos 90, para a qual o então presidente do Banco Central, depois ministro Pedro Malan, teve um grande papel, e isso permitiu que o Brasil pudesse crescer mais, pudesse ter uma taxa de crescimento maior, ter uma redistribuição de renda com programas sociais, que foram um aspecto positivo dos anos 2000. E a economia mundial teve uma característica de um boom de preços de commodities. E o Brasil teve um dos melhores momentos do ponto de vista de termos de troca. Não, o espectador se lembra que termo de troca é a relação entre o preço das exportações e o preço das importações. Nós tivemos o preço das exportações brasileiras muito favorecido, né? Então, o minério de ferro, a soja, as commodities, de um modo geral, todas foram muito favorecidas. Isso propiciou um crescimento para o Brasil que deveria ter sido mais bem aproveitado, né? Foi, de certa forma, foi positivo, porque muitos brasileiros entraram no mercado de trabalho, no mercado de consumo, houve uma formalização da mão de obra, houve um aumento do crédito ao consumo, que é positivo, sem sombra de dúvida. O que faltou? Faltou aproveitar o verão para se preparar para o inverno, né? Faltou fazer o trabalho de formiguinha,
faltou melhorar a infraestrutura brasileira, faltou qualificar mais a mão de obra, ampliar a educação, melhorá-la, não apenas em quantidade, mas em qualidade, para que o país pudesse ter mais produtividade, né? Então, com a mudança do cenário internacional e a queda dos preços de commodities e a eliminação desse fator extremamente positivo nos termos de troca, nós enfrentamos agora um cenário mais adverso. E houve, além de ter faltado uma política de apoio à infraestrutura, de aumento de produtividade, de qualificação, de capital humano e capital físico. Também faltou, ou também houve um excesso de equívocos mesmo, de erros de política econômica, que levaram a uma ingerência excessiva, especialmente no setor elétrico, no setor de petróleo e gás, e uma relutância muito grande, por muito tempo, em mobilizar o capital privado em parceria com o capital público para expandir o investimento. Então, isso, na verdade, inibiu o investimento e não permitiu que a nossa capacidade de investimento e de crescimento pudesse ser melhorada, né? Daí uma situação que vivemos hoje, que é uma situação de desaceleração a partir de 2011 e de perspectiva de recessão em 2015, né? Então nós nos encontramos desde o período que eu tive a satisfação de lhe oferecer esse livro e você me deu a honra de ler esse trabalho. Até hoje, nós voltamos a uma situação em que precisamos encontrar novos caminhos. E esses novos caminhos estão associados a mais investimento em infraestrutura e a mais capital humano, né, mais educação, e a menos ingerência e intervencionismo do Estado e a um espírito de trabalho, que foi o espírito de trabalho do Plano Real, de coordenar sim as ações, mas sempre pró-mercado, né? Então eu acho que a gente se encontra nessa situação em 2015. Vamos relembrar, o professor Gessner Oliveira, ele é sócio da GO Associados. É professor de economia na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Aliás, foi quando eu o visitei e tive o privilégio de receber o seu livro. Foi presidente da Sabesp de 2006 até 2010. 2007 a 2010. Ele exerceu 2 mandatos como presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Também tive a oportunidade de lhe visitar como presidente do CAD. Foi secretário de Acompanhamento Econômico no Ministério da Fazenda em 1995 e também foi secretário adjunto de Política Econômica, 93-94. E foi sócio da Tendências em 2000 até 2007. O professor Gessner obteve seu PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. É mestre em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, bacharelou-se pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Do que eu esqueci? São Paulino. Então, estamos sofredores atualmente. É verdade, é verdade. Muito bom. Doutor Gessner, começamos já o programa fazendo essa análise sobre a economia brasileira, não é? Mas fica como pontual o tópico: por que a economia brasileira, que cresceu 7,5% em 2010, estagnou e enfrenta agora uma recessão? Essa questão está associada àquele problema
de não ter feito o trabalho de formiguinha, que era se preparar para momentos mais difíceis. No momento de boom, tudo que se faz vende, né? E é possível encontrar mercado. No momento em que a economia mundial se retrai, em que há uma competição mais forte, em que há também uma competição grande das importações e até mesmo dumping por parte de alguns países, é preciso mais competitividade. E é isso que, infelizmente, a indústria brasileira não tem nesse momento, porque os custos são muito elevados, o custo Brasil é muito elevado, a infraestrutura é muito precária. Quer dizer, aqui o produtor brasileiro tem que produzir contra tudo e contra todos. Quer dizer, ele não tem segurança de energia elétrica, ele não tem boas estradas, não tem bons portos, não tem boas telecomunicações, a sociedade não tem uma infraestrutura social como saneamento básico, a mobilidade urbana impõe um custo fenomenal sobre todos, né? Sobre o transporte das mercadorias, sobre o transporte da força de trabalho. Enfim, é um ambiente que não é propício à competitividade. Então, nós precisamos enfrentar esse ambiente. Isso requer investimento. Porém, os sinais para o investimento não foram positivos, porque a regulação não foi adequada, o governo, na verdade, foi muito ambíguo em relação às parcerias e concessões, etc. Isso foi um problema. Agora, os elementos que levaram ao crescimento forte, por exemplo, em 2010, eles não funcionam para sempre, né? Então, por exemplo, aumentou muito o crédito ao consumo, mas tem um limite, que é o endividamento das famílias. Não dá para aumentar todos os anos muito mais crédito ao consumo. Então, essa força de expansão das vendas no varejo, etc., diminuiu. Então, a economia, a demanda vai diminuindo. Como os sinais para o investimento são contrários, são negativos, o investimento também, o investimento privado retraiu. O gasto público aumentou muito, estimulando a economia. Só que tem limite, porque as contas fiscais não suportam qualquer expansão de gasto, muito menos a que ocorreu. Então, o fator de expansão do consumo, o fator de expansão do gasto público, eles bateram no teto. Portanto, a demanda arrefeceu. E com uma infraestrutura muito precária, a economia não tem competitividade para expandir suas exportações. Ora, consumo desacelerando, gasto do governo não podendo expandir mais e exportações também com dificuldade de crescer e as importações com uma competição muito grande, os principais componentes da demanda agregada não têm condições de impulsionar a economia. É dessa sinuca que a gente precisa sair. O professor Gessner Oliveira desenhou assim o pano de fundo sobre o qual nós vamos agora colocar os atores nos próximos blocos, começando no próximo bloco, pedir para ele analisar os choques de oferta de água e energia e as consequências para a economia brasileira. A gente sempre diz como é bom conversar com gente que sabe e faz acontecer. Como hoje, a conversa com o professor Gessner Oliveira. Vamos se é que a gente possa dar um mergulho no tema crise água, hídrica. Qual o risco da falta d'água para a economia? Olha, as águas de março foram normais dentro da média histórica. As águas de fevereiro foram generosas, acima da média histórica, né? Foi um carnaval com chuva, né? Agora, isso é pouco, né? Nós vivemos no Brasil e demorou para a opinião pública se dar conta
talvez pelo ruído do processo eleitoral, etc., demorou para a opinião pública se dar conta que o Sudeste brasileiro viveu uma das maiores estiagens que se tem registro na história do clima no Brasil, né? Foi realmente uma estiagem sem precedentes. E o que é mais importante é que os dados sugerem que a frequência das estiagens está aumentando e a intensidade também está aumentando. Isso são dados bastante claros nessa direção, o que nos leva a crer que a gente tem que derivar lições dessa crise hídrica. E a lição é que nós não podemos fazer nos próximos 50 anos aquilo que fizemos nos últimos 50 anos. Né? Nós temos que mudar de atitude em relação à água. Então, por exemplo, vai ou não ter racionamento em 2015? Nós conseguiremos passar os meses de abril até setembro, são os meses mais secos? Eu acho que sim. Acho que sim, dada essa melhora, dada várias iniciativas do governo do Estado de São Paulo, da Sabesp, eu acredito que será possível. Agora, eu acho que nos próximos 5 anos nós viveremos ainda com uma pressão ainda maior nessa relação entre demanda de água e oferta de água no estado e na região metropolitana de São Paulo em particular. Quer dizer, isso vale para várias áreas do Brasil, mas a região metropolitana de São Paulo, ao contrário do que muita gente pensa, é uma região com pouquíssima disponibilidade hídrica. É uma região cuja a disponibilidade hídrica é comparável às regiões mais secas do Nordeste, né? E muita gente, pouca água, né? Muita poluição. Isso coloca um problema bastante sério. Pequena vazão dos rios, quer dizer, a gente está na cabeceira do Tietê, na bacia do Alto Tietê, ou seja, pouca vazão, muita poluição. Então é realmente uma situação difícil. Olhando para frente, é preciso todas as ações possíveis para aumentar a oferta de água, para reduzir a demanda e também para melhorar a estocagem da água, a reservação da água. Na parte, assim, muito rapidamente, eu diria que na parte da demanda, o exemplo da Califórnia é muito inspirador. Eu tive a oportunidade de conversar com especialistas que acompanharam a experiência da Califórnia. O plano da Califórnia envolve uma forte ação e uma ação massiva mesmo de mudança de, como eles dizem, way of life, de mudança de estilo de vida, sem sacrifício, sem nada heróico, mas simplesmente com um foco muito grande em mudar o padrão da demanda, né? Para que as pessoas usem a água com muito mais racionalidade, com muito mais consciência da preciosidade que eles estão utilizando, né? É o famoso cada gota conta, exatamente, né? Que a Sabesp tá. Exatamente, que cada gota é uma pérola que precisa ser tratada como tal, né? Então, isso me parece que é um foco muito importante. Do lado da oferta, eu acho que nós precisamos diversificar as fontes. É um pouco como energia elétrica. Não dá para usar apenas uma fonte. Várias fontes, onde eu destacaria o papel do reuso da água, da reutilização da água. Durante muitos anos, a Sabesp foi pioneira nesse sentido de aumentar a produção, mas eu acho que nós precisamos amplificar isso. Durante muitos anos, o Brasil praticamente ignorou essa alternativa de reutilizar, pegar o efluente do esgoto e reutilizar, sobretudo na indústria, mas com utilização mais ampla também nas cidades, etc. Usar também reduzir as perdas de água no Brasil são brutais, A perda média no Brasil é de 37%. Algumas capitais têm mais de 50%. Há capitais, vamos pegar o caso de Cuiabá, com mais de 60%.
Manaus, mais de 70%, Macapá, mais de 70%. Isso é o que são furos nas redes de tubulação? Há dois tipos de perdas. As perdas físicas, que são vazamentos na tubulação, e as perdas comerciais, é fraude, é furto de água, que precisa ser debelado, sob pena de retirar recursos que deveriam ser utilizados para investimento. Então, isso é muito importante, quer dizer, reduzir perda, reutilizar água. A dessalinização, que é uma opção em Israel, que é uma opção no Oriente Médio de um modo geral, que é uma opção na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos, também deveria ser levado em consideração, naturalmente, naqueles locais onde é mais apropriado. Uma espécie de independência de São Paulo em relação a São Pedro, né? Toda a costa podia ser abastecida. Toda a costa, né? em princípio, né? É claro que sempre sem prejuízo, é claro, das outras fontes convencionais, dos sistemas de água convencional, ou seja, nós temos que ter uma estratégia global envolvendo oferta, envolvendo demanda e o aumento da reservação. Quer dizer, melhorar a qualidade dos nossos reservatórios sem grandes intervenções, mas desassoreando, tirando os sedimentos acumulados para melhorar a qualidade da água bruta, utilizando talvez o período seco e os níveis muito baixos dos reservatórios para fazer um aumento da capacidade de reservação com escavação a seco, né? Enfim, há uma série de ações que felizmente estão sendo tomadas pelo governo de São Paulo, pela Sabesp e em várias outras regiões do Brasil e que precisam ser muito estimuladas e a opinião pública precisa participar mais, a sociedade civil precisa participar de uma maneira muito proativa para enfrentar o problema hídrico. Vários internautas sabedores da sua vinda pediram que eu levantasse alguns temas, um ping-pong. Certo. Um deles, a importância das cisternas, programa do governo federal, dos aquíferos, os poços artesianos, o aproveitamento, como em Israel, da água de esgoto e também o problema da agricultura. 72% da água é utilizada em irrigação na agricultura. Como é que o senhor... Eu acho que todas essas questões são importantíssimas. Eu diria que a agricultura precisa de uma revolução na utilização da água, para usar menos água. A indústria poderia usar muito mais água de reuso, que é precisamente a utilização do efluente, que é fruto do tratamento de esgoto. Ele pode ser utilizado para resfriamento industrial e para várias outras fases do processo industrial. Acho que a indústria seria uma consumidora natural dessa água. Nas residências, acho muito importante os programas de uso racional da água, a construção, de um modo geral, nas cidades, pode ser induzida à utilização e captação da água de chuva. Daí o papel muito grande das legislações municipais, dos códigos de construção, por exemplo, a medição individualizada nos condomínios, estabelecendo, colocando medidores para cada unidade, né, do condomínio, é muito útil, é muito mais justo, né, porque daí o sujeito que gasta muito não socializa a sua negligência em relação à água com os demais. Então, é muito importante todas essas medidas que foram mencionadas nas perguntas e sempre o papel fundamental da campanha educacional, da participação da sociedade, né, para que esses programas, de fato, possam ser bem-sucedidos. Associado ao problema dos recursos hídricos, nós temos o problema também sério, energia. Né? E a mudança climática, segundo estudos recentes que o professor deve conhecer, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, segundo esses estudos, a mudança climática ameaça a geração de energia elétrica no Brasil. A vazão de rios pode diminuir entre 20% e 90%,
ao longo deste século, comprometendo a geração de usinas hidrelétricas. E o aumento de chuvas em determinadas regiões, e que já causa danos à malha rodoviária brasileira, pode forçar a revisão do sistema de drenagem da rede de transportes. E mais, segundo esse estudo, as projeções de elevação do nível do mar e do regime de ondas em 2030 e 2050 apontam para a necessidade da readequação dos portos do Brasil. Alguns prontos-socorros e corpos de bombeiros em zonas costeiras estão em áreas de alta vulnerabilidade e correm o risco de ficar inoperantes no caso de eventos climáticos extremos no futuro. Parece um filme assim, um trailer de terror, mas é a realidade, não, professor? É a realidade. Na verdade, as séries estatísticas, elas que captam diferentes desses fenômenos climáticos, elas indicam aquilo que estatisticamente se chama uma quebra estrutural. Quer dizer, você vem com uma determinada tendência e a partir de um determinado ponto os patamares são completamente diferentes, né? E as oscilações muito maiores. Então, tudo leva a crer que realmente há um padrão climático novo e que exige uma ação muito mais profunda e um investimento em infraestrutura muito grande. E esse investimento só será possível com uma capacidade de financiamento dessa infraestrutura, porque é fácil falar, bom, é preciso adequar os portos, é preciso melhorar as rodovias, é preciso melhor logística em geral, mas quem paga, como, quem é o responsável? No caso da drenagem que foi citado, a drenagem é responsabilidade dos municípios, mas a forma de financiamento não está definida. Os municípios não têm recursos, em geral, com algumas exceções, para levar a cabo os investimentos necessários. Por isso há tantas enchentes no Brasil. O que leva a crer que aprimorar e estimular as parcerias público-privadas, as concessões, as locações de ativos, é fundamental. Quer dizer, é muito importante melhorar, aprimorar, desburocratizar as parcerias, melhorar a qualidade dos projetos, fazer com que o processo seja mais transparente para que a população acompanhe o custo das obras, a implementação do projeto, melhorar o gerenciamento das obras. Tudo isso é absolutamente urgente no Brasil. Eu acho que é natural que, diante de muitos escândalos e frustração com atraso de obras, como foi o caso da Copa do Mundo, as pessoas fiquem céticas e pessimistas. Mas eu acho que, se o pessimismo é bom do ponto de vista de análise e rigor, eu acho que a ação requer otimismo. E é possível, com medidas relativamente simples, estimular e melhorar as condições das parcerias público-privadas. O Alexandre Altenfelder vai nos dar agora a boa notícia desta semana. E o Brasil já é hoje o país mais empreendedor do mundo, à frente da China e dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, hoje aqui no Brasil, de cada 10 brasileiros adultos entre 18 e 64 anos, 3 possuem a sua própria empresa ou participam de um negócio. É cada vez maior o número de empreendedores aqui no Brasil. E uma das razões pelas quais isso acontece é a adesão ao Super Simples, programa pelo qual os brasileiros empreendedores pagam menos tributos.
Excelente notícia para a economia brasileira que por isso merece o destaque desta semana da boa notícia do Diálogo Nacional. Semana que vem eu volto selecionando outra boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Portanto, fique ligado e até lá! Professor Gessner Oliveira é hoje o convidado do Diálogo Nacional. E nós estamos conversando e ele nos dando aí uma aula sobre esses temas que afligem a todos nós. O senhor falava no final do bloco anterior sobre as parcerias público-privadas. Vamos desenvolver um pouco mais esse tema, porque eu acho que é por aí também uma das saídas, não é, para essa falta de recursos públicos. Qual a importância que o senhor dá para as parcerias público-privadas para a retomada do investimento e, consequentemente, do crescimento? Olha, eu diria que sem parceria público-privada não haverá retomada do investimento e sem a retomada do investimento não haverá crescimento sustentado. Deixa eu aproveitar, Claro. já que o professor Gessner é tão didático, explica para o telespectador o que é a parceria público-privada. E depois vamos retomar. Claro, a parceria público-privada, ela consiste em um acordo entre, de um lado, o parceiro público e de outro parceiro privado, que é uma certa divisão de tarefas. O parceiro privado, ele tem capacidade de financiamento, ele tem recursos, ele pode alavancar recursos, ele tem expertise sobre determinadas áreas, então ele conhece determinadas tecnologias, por exemplo, ele sabe fazer um túnel com aquelas características, sabe fazer um emissário submarino com determinadas características, ou sabe fazer um porto com determinadas características em um tempo mais adequado, mais rápido, mais eficiente do que a maneira tradicional de realização dos investimentos públicos, que por uma série de razões são mais morosos, não há uma especialidade, por exemplo, se for uma obra complexa, vai ser a primeira vez que aquele ente público vai realizar aquela obra, se ele for realizar diretamente. Eventualmente, há uma empresa privada que já realizou essa obra em mais de centenas de países, nas mais diferentes circunstâncias, deveria ser mais competente, mais eficiente para realizar a obra. É melhor o parceiro público fiscalizar, estabelecer as metas desejadas. Então, o parceiro público vai estabelecer o que se quer, representando a sociedade. Falar, olha, nós queremos, por exemplo, nós queremos uma escola ou um conjunto de escolas com construções adequadas para o aprendizado, com condições adequadas para a prática esportiva, para a integração da comunidade escolar, etc., etc. E esses resultados têm que ser atingidos. O parceiro privado vai ver como atingir aqueles resultados, vai fazer uma proposta para atingir aqueles resultados da maneira mais eficiente possível. O parceiro público vai fiscalizar e vai pagar de acordo com os resultados. Então, à medida que os resultados vão se revelando, o parceiro público efetua os pagamentos. Em uma parceria público-privada, seriam pagas contraprestações em contrapartida de uma construção, por exemplo, de um conjunto de escolas e da administração dessas escolas do ponto de vista físico-operacional. Não é que o parceiro privado não vai cuidar da educação, quem cuida da educação é o Estado, ele vai continuar fazendo. Só que o parceiro privado pode construir aquelas escolas e mantê-las durante um determinado período pré-determinado em contrato, que pode ser de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos, etc. Isso é um exemplo de como funciona uma parceria pública que no Reino Unido, na Austrália, na Índia, em vários outros países tem sido aplicado com sucesso
para construir presídios, escolas, hospitais, estradas, ferrovias, portos, obras de saneamento, resíduos sólidos. Isso, o que faz? Mobiliza o conjunto da sociedade para fazer aquilo que a sociedade deseja como infraestrutura, seja física, seja social. Mas não tem sido, no Brasil, as parcerias público-privadas utilizadas com a escala que o Brasil necessita, não? Pois é, felizmente houve um início, né? A lei de parcerias público-privadas é de 2004, já havia projetos anteriores, infelizmente evoluiu de uma maneira muito lenta, né? No plano federal há realmente realizada apenas uma parceria público-privada, mas os estados foram desenvolvendo parcerias, os municípios foram desenvolvendo parcerias. Hoje nós detectamos, nós acompanhamos os diários oficiais municipais, estaduais e da União e verificamos que há uma grande movimentação, há cerca de 90 parcerias público-privadas em formatação, há várias delas já gerando serviços para a sociedade. Mas o Brasil precisa muito mais. Quer dizer, apenas para dar uma ideia, nós investimos em infraestrutura um pouco mais de 2% do produto interno bruto. Nós, no passado, já investimos mais de 5% do produto interno bruto. Um país como a China investe 8% do produto em infraestrutura, ou seja, mais de 4 vezes aquilo que o Brasil investe. Então, a gente ainda está longe, não? A gente está dando os primeiros passos, mas há um longo caminho a ser percorrido e esse caminho precisa, como um dos seus ingredientes básicos, as parcerias público-privadas. Voltando a perguntas dos internautas, um deles insiste em que o senhor desenvolva um pouco mais o problema dos poços artesianos. Como iniciar a escavação de um poço artesiano, se há necessidade de autorização oficial, governamental, e o risco da água salobra. É verdade, essa é uma questão muito interessante da água subterrânea, de um modo geral, né? O nosso subsolo tem água, é possível, há aquíferos. O Brasil, em particular, tem um dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani. Ele pode ser utilizado, ele é utilizado. Há várias cidades do interior paulista, por exemplo, que utilizam muito água subterrânea. É preciso muito critério para a utilização da água subterrânea, aliás, para a água de superfície também, né? Qual que é a preocupação? Que haja outorgas para a utilização dessa água. No estado de São Paulo, é o DAE que cuida dessas outorgas, para que haja uma qualidade dessa água que seja uma qualidade adequada para o consumo a que se pretende utilizar e, sobretudo, para o consumo humano, né? Então, é preciso uma boa regulação dessa utilização e é preciso não exagerar na captação, porque para uma cidade como a cidade do México, houve uma grande perfuração de poços e utilização da água subterrânea que leva a um afundamento mesmo, quer dizer, a um comprometimento do solo da cidade, e isso coloca em risco obras estruturais e a própria sobrevivência daquela aglomeração. Então, é preciso muito critério, regulação, todo recurso natural que é usado pela coletividade, é preciso coordenação e é preciso uma utilização sustentável. Quer dizer, o que é uma utilização sustentável? É usar garantindo que haja reposição e reprodução para usar de novo.
né? Uma geração usa sem comprometer a utilização pelas gerações posteriores. É essa preocupação que é muito importante e que eu acho que as autoridades devem dar enorme atenção e, naturalmente, a água subterrânea deverá continuar sendo utilizada, mas a uma taxa de utilização compatível com a sua reposição. A economia brasileira e os choques de oferta de água e energia é o grande tema do programa de hoje com o professor Gessner Oliveira. Professor Gessner, além deste livro que eu mencionava no início do programa, que eu tive o privilégio de receber das mãos dele na Fundação Getúlio Vargas, em janeiro de 97, que é o Brasil Real, os desafios da pós-estabilização na virada do milênio, ele também é autor de Direito e Economia da Concorrência, em coautoria com o também professor João Grandino Rodas. Escreveu também, em 2001, Concorrência, Panorama no Brasil e no Mundo. E, em 1993, Brasil, FMI, Frustrações e Perspectivas. Algum novo livro já no prelo? Olha, nós estamos fizemos um trabalho como coautor, o Luiz Crisóstomo e um grupo grande de pesquisadores, em particular coautores de um artigo, o Pedro Skazufka, o Fernando Marcato. Nós escrevemos um livro sobre parcerias público-privadas. Que né? bom. Tudo aquilo que você quer saber sobre parcerias público-privadas e sem vergonha de perguntar. Então, isso já está disponível, o livro, e agora estamos fazendo, isso foi feito em 2012, e agora estamos fazendo como nós poderíamos trazer mais recursos para o financiamento da infraestrutura. Um estudo que fizemos para a CEBIC e que espero seja publicado em breve, procurando resolver duas coisas. Primeiro, como trazer mais dinheiro para a infraestrutura, né? Porque a infraestrutura são projetos longos, né? Construir um canal, um porto, uma estação de tratamento de esgoto, tudo isso demanda tempo, são anos de construção e uma vida útil que em alguns casos é 40, 50 anos. Então requer um financiamento muito especial. Eu acho que na América Latina o caso que é mais inspirador nesse sentido é o caso do Chile. No Chile, os fundos de previdência tiveram um papel muito importante para o financiamento da infraestrutura. E nós procuramos seguir essa senda em como podemos utilizar fundos de previdência e pensamos em particular nos regimes próprios de previdência social, como podemos utilizar esses recursos para financiar fundos de investimento que, por sua vez, adquirem debêntures ou papéis de sociedades de propósito específico que estejam engajadas em projetos de infraestrutura. Então, esse é um dos... Se nós desenharmos bem isso, pode ser um veículo para levar um dinheiro que está lá na Previdência para financiar aquilo que o Brasil precisa, né? E, por outro lado, remunerar esse recurso, naturalmente, para fazer frente às obrigações dos fundos de previdência em benefício dos seus cotistas, né? Outra linha são como que pode haver mais inovação financeira, como os papéis para financiamento de longo prazo, como debêntures de infraestrutura podem ser melhorados, aperfeiçoados, né? Sempre pensando o seguinte: o Brasil precisa desesperadamente de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, etc. Como fazer tudo isso em benefício da produtividade, da competitividade sistêmica do país, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio
e a gente tem trabalhado bastante nessa direção. Só relembrando aí para os nossos internautas e telespectadores, não deixem de ler o artigo que o professor Gessner Oliveira, juntamente com os seus colegas, Fernando Marcato e o Pedro Skazufka, escreveram e a Folha de São Paulo publicou no dia 5 de março. Água de reuso, solução para a indústria. Vale a pena, principalmente, para os industriais que estão assistindo o nosso programa. Mas o Gessner Oliveira é sócio da GO Associados. Como é que está a GO Associados? O que ela estuda? Quantos colaboradores a GO Associados tem? Qual é o site da GO Associados para a gente colocar aí na tela? Olha, muito obrigado por lembrar da nossa consultoria, que é a nossa casa, onde nós trabalhamos com muito entusiasmo. E nós ousamos chamar até de GO, GO porque é movimento, né? Porque é ação, que nunca para, né? E, de fato, a gente está muito engajado em alguns assuntos básicos, muitos deles que nós conversamos aqui no Diálogo Nacional. Infraestrutura com um foco muito grande em saneamento ambiental, em soluções ambientais. Nós ajudamos a estruturar projetos, ajudamos a fazer manifestações de interesse, ajudamos a fazer estudos de viabilidade de projetos. Então, a gente tem trabalhado intensamente nessa área. É uma consultoria multidisciplinar. Multidisciplinar. Isso, olha, foi uma experiência de vida que deu essa ideia e que acabou orientando o nosso trabalho. Quando a gente tem um problema de infraestrutura, quando eu trabalhava na Sabesp, isso acontecia com frequência, é preciso chamar o engenheiro para fazer a avaliação da boa técnica, chamar o advogado para ver se o aspecto legal, o administrador, o aspecto de gestão, o economista, o estudo econômico-financeiro, enfim, é reunir na mesa e interagir para o melhor projeto. É um supermercado, né? É um supermercado onde você tem nas gôndolas os vários expertises. E é fascinante, porque as óticas são distintas e do entrechoque de ideias sai o melhor projeto, né? Então, a multidisciplinaridade é a marca da GO. Uma outra área que a gente trabalha muito, que é uma área que eu pessoalmente tenho um fascínio especial e que nós nos conhecemos até no CAD, é a área de defesa da concorrência, que o Brasil precisa tanto de concorrência, de inovação, de competição. Então, a gente trabalha muito com fusões, aquisições que vão para o CAD, com casos de cartel, seja para apresentar pareceres econômicos, estudos, etc., seja para chamar atenção para aspectos da política pública que, às vezes, tiram concorrência do mercado, né? Então, ele trabalha muito com isso, com regulação. O Brasil precisa tanto de boas agências reguladoras, trabalhamos também bastante nessa área e temos uma área muito interessante e a gente tem o privilégio de ter o embaixador Regis Arslanian, que foi nosso embaixador no Mercosul durante muito tempo, uma carreira diplomática brilhante, e que é nosso sócio e que cuida do comércio internacional. E é um grupo de jovens também muito atuantes no comércio internacional, da defesa comercial. Então, a gente também atua nessa área e, para sintetizar tudo, há um relatório executivo semanal que é fruto das discussões, às vezes intensas, da consultoria sobre a visão do que está acontecendo no Brasil, no mundo e a implicação para os vários mercados, para as empresas e para os indivíduos, né? Então, por isso a gente se orgulha muito do trabalho da GO. Somos 40 colaboradores, temos agora a GO Norte e Nordeste com o nosso sócio Álvaro Menezes, que foi durante vários anos presidente da Casal, da empresa de águas de Alagoas, e que cuida dos projetos do Norte e do Nordeste, né? Então, a gente está muito animado, sobretudo porque a gente acha que o nosso trabalho contribui para a discussão nacional. Não tanto
quanto um programa tão bom quanto esse, que discute profundamente os grandes temas nacionais, mas a gente procura dar a nossa modesta contribuição. Graças aos nossos convidados, né, como é o caso hoje do professor Gessner Oliveira. É uma pena, estamos chegando ao fim de mais um Diálogo Nacional. Hoje vocês tiveram o privilégio de ouvir e ver o professor Gessner Oliveira. O Alexandre Altenfeld deve até ter colocado aí na tela o endereço eletrônico da GO Associados. Para os internautas e telespectadores, acessem, perguntem e tenho certeza que o professor Gessner, que gosta de ensinar, como vocês viram hoje, os atenderá. Além disso, o professor Gessner Oliveira, e nós hoje não tivemos, infelizmente, tempo para explorar esse tema da defesa da concorrência, porque ele foi um grande presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E graças à gestão do Gessner, e eu sou testemunha disso, o Brasil se projetou como um dos países que prezam a defesa da concorrência. Eu não sei se ainda permanece esse entusiasmo no tempo da sua gestão, mas na sua gestão foi invejável isso. Não, mas felizmente, eu acho que o Brasil pode certamente melhorar em vários aspectos, mas felizmente houve um trabalho muito sério no CAD. Eu tenho o maior respeito pela evolução desse trabalho no CAD, em particular acho que a nova Lei de Defesa da Concorrência foi um avanço, e o Vinícius Carvalho, o atual presidente do CAD, tem tido um papel muito importante na difusão da cultura da concorrência. O entusiasmo continua o mesmo. O entusiasmo, o mesmo, maior. Para terminar, como é que o professor Gessner Oliveira está vendo a ida para o Ministério da Educação do seu colega da Universidade de São Paulo, Renato Janine Ribeiro? Olha, eu achei... confesso que fiquei surpreso e agradavelmente surpreso. Acho que é um educador, é um intelectual, um grande intelectual. Acho que foi um excelente nome para o Ministério da Educação. Há tanto a fazer pela educação no Brasil. A gente só pode desejar o sucesso enorme para o novo ministro. É o que o Diálogo Nacional também deseja ao professor Renato Janine Ribeiro. Professor Gessner, gratíssimo pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso continuado, pessoal e na GO Associados. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.